começa agora o Persona em Foco, nosso contato direto com grandes personalidades do nosso meio cultural, como é o caso da nossa convidada de hoje. Para conduzir a conversa com ela, contamos com a presença de dois respeitados produtores culturais que eu vou apresentar agora. Professor da PUC do Rio de Janeiro, coordenador da Casa das Artes das Laranjeiras, médico, homeopata, produtor de teatro e de televisão. É com prazer que recebemos Hermes Frederico. Juntamente com o Hermes, temos a presença de um ator com formação também em cinema e televisão, diretor artístico do Centro Compartilhado de Criação e produtor teatral com mais de 20 espetáculos no seu currículo. Seja bem-vindo, Ricardo Grasson. E a nossa convidada especial de hoje, ela é uma das mais respeitadas atrizes dos nossos palcos e das telas, com dezenas de atuações no teatro, cinema e televisão. Ela é, sem dúvida, um verbete importante na história das nossas artes cênicas e estamos ansiosos para ouvi-la. É um prazer recebermos Natália Timberg. Temos na nossa plateia estudantes de teatro, jovens atores e pessoas que se inscreveram para participar da nossa gravação pelo nosso site, tvcultura.com.br/persona. Obrigado pela presença. Muito bem. Hermes, por favor, é com você, hein? Natália, é sempre uma honra, um prazer estar perto de você. E para começar, vamos à infância. Aos 6 anos de idade, um fato ocorreu, o cinema. É onde eu acho que eu fui inoculada, porque eu fui levada a participar por um diretor no Rio de Janeiro, que era amigo da família, a um filme que Raul Julián estava produzindo, O Grito da Mocidade. E ali eu fui levada, uma coisa qualquer, mas acontece que tudo isso ficou na memória de quem soube, até de quem soube, que acho que de quem viu, não tem mais ninguém. Mas o filme aconteceu, aí nós viajamos, meu pai, nós fomos para a Europa visitar a família, e nesse inteirinho o filme queimou e teve que ser refeito sem a minha augusta presença. No livro dedicado a você, que foi escrito pelo Cacau e Gino, eu li que o período de estudo no Instituto Lafayette foi determinante nas suas escolhas. Por quê? Porque aquele educador, Lafayette Cortes, ele tinha uma aula de extensão cultural, uma vez por semana, em que reunia toda a escola para atividades artísticas. E tinha um grupo de teatro na escola, do qual eu não participei, mas eu assistia. E cada vez mais o enfoque havia do teatro era cada vez mais interessante. Quando eu fui para a Escola de Belas Artes... Pois é, Natália, aí entra um fato interessante, né? Quer dizer, você está como atriz e entra a pintura, né? Entra a pintura artes. Numa balança em que havia medicina também. Uhum. A pintura acabou ganhando. Era aquela coisa que é muito triste em arte. Não era ruim, era medíocre. No sentido de não conseguir alçar voo. Você ainda pinta? Hein? Ainda pinta? Destruí. Não gostava do que eu fazia. Sobrou uma aquarela que eu fiz no primeiro ano da escola, e em algum lugar existe um retrato da minha irmã inacabado, que eu comecei a fazer esse a óleo. Natália, o primeiro depoimento que nós temos aqui para lhe mostrar é de uma atriz que esteve com você bem no começo da sua carreira. Vamos ver quem é. Oi, Natália. Quanta saudade. Parece que foi ontem, lembra?
Nós fazíamos o teatrinho infantil no Teatro Carlos Gomes. Eu tinha o quê? 10, 11 anos, e você era um pouquinho, 1 ano ou 2 anos mais velho que eu, porque você era dividido em 3 turmas. Eram os pequenos, os do meio e as maiores. Então, era do nosso querido, nosso adorado diretor Olavo de Barros, com que eu comecei a fazer rádio-teatro aos 8 anos de idade. E ele era muito caprichoso. Hoje dizem musicais maravilhosos. Naquele tempo que não tinha nada do que tem hoje, fazíamos musicais, eram musicais infantis. Musicais infantis. A Dolores Duran, por exemplo, também trabalhava conosco, a Dolores Duran, o Jorge de Souza, você, Natália, que era linda, lindinha, falando francês, uma francesinha maravilhosa. E a Daisy Lúcide, se não me engano, ou eu não sei se ela fazia parte das mais velhas. Eu quase não me lembro mais, porque já se passaram muitos anos, mas parece que foi ontem, não é mesmo, minha querida? Eu tenho visto muito você, continuo acompanhando o seu trabalho. Infelizmente, fomos cada uma para um lado, eu continuei trabalhando, fiz teatro também, fiz muita coisa, muita dublagem, e continuo. Fico muito feliz quando vejo que você ainda está na televisão, fazendo maravilhosamente bem os seus papéis. Natália, eu quero lhe dar um beijo bem grande, cheio de saudade, por todo esse tempo que passamos que não nos vimos. Então, considere-se beijada, amada. Um beijo, minha querida. Eu gosto de imaginar. Natália, a França na sua vida. Você ganhou uma bolsa de estudos para cursar um curso, né, em Paris. Como foi essa experiência para você? Eu tinha uma tessitura, eu era bem mais pesada do que sou hoje. Eu tinha um vozeirão, mas eu sentia que eu ainda não, pelo menos pela tessitura que eu tinha e pelos personagens que me vinham, eu não tinha nem maturidade nem formação. E que se eu continuasse por esse caminho, eu ia começar a procurar truques, a me virar para poder resolver. Então, surgiu a possibilidade de pleitear essa bolsa, e nessa altura da vida, estiveram aqui no Brasil os atores da companhia, com eles, da Jean-Louis Barrault, Madeleine Renaud, e eu vi um tipo de teatro que correspondia ao que eu queria alcançar. Aí eu disse, não, eu vou fugir porque eu preciso me preparar para isso. Consegui. Uma coisa que a minha família, quando eu pleiteei, eles nunca acharam que eu ia conseguir, então tudo bem. Depois, quando eu consegui, papai disse que não ia. Mas eu tive grandes amigos que me ajudaram na época. Guilherme de Figueiredo, Augusto Federico Schmidt, foi para a minha família e eu pude sair daqui sem maiores traumas. E na volta, Natália, surge Nelson Rodrigues, Senhora dos Afogados, e a sua estreia profissional. Eu sempre tive esse tipo de problema. Eu estava fazendo meus cursos na França e eu tive um professor que era era um ator, ele fez cinema também, mas é pouco conhecido, mas era um homem inteligentíssimo com uma visão crítica muito precisa, Yves Braville. E um dia eu estava fazendo uma dessas cenas, uma Fedra da vida, em escola, em estudo. E eu, aflita, e ele me dizia, mas minha filha, você vai enfrentar isso daqui a uns 20 anos. Eu olhei para ele e disse, engano o seu. Se eu for para o Brasil, é amanhã. E não deu outra. Eu cheguei aqui e fui fazer o quê? Uma Clitemnestre. Com aquela figura da Senhora dos Afogados, com um privilégio que eu acho que talvez tenha sido de um encontro com a Bibi Ferreira, que teve uma direção interessantíssima. Para mim, ainda é o trabalho que eu mais gosto
de direção dela, cenário de Santa Rosa, e o contato direto com aquela figura incrível que foi o Nelson Rodrigues. E a estreia foi polêmica, né, Natália? Então, a plateia se dividiu entre os que aplaudiam e os que vaiavam. Porque, evidentemente, havia aquela situação inaceitável para a família brasileira, que era a Moema chegar na peça, na direção da Bibi, ela subiu uma escada, me encontrava no alto, subia, chegava aqui e dizia prostituta. Isso era... Escândalo. A peça toda, no final, foi de uma reação inacreditável. Eu acho que só mesmo lá na França, com o Hernani, deve ter acontecido igual. E o Nelson entrou no palco, discutiu com a plateia, brigou com a plateia, e nós, siderados ali, dando-lhe o beck em cena, eu com as mãos ensanguentadas, aquela coisa toda. Mas, quer dizer, uma estreia inesquecível. Foi a minha estreia profissional. Natália, nós temos um vídeo para lhe mostrar agora, com uma pessoa que você já mencionou, que trabalhou com você na Companhia Dramática Nacional. Você já sabe quem é. Minha muito querida Natália Timber. Eu gosto de você. O primeiro dia que você chegou da França, veio parar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, onde estávamos ensaiando A Senhora dos Afogados, do Nelson Rodrigues, e você apareceu. Quase uma criança, né? Muito mocinha, muito bonita, elegante, poucas palavras. A voz, uma voz excepcional dentro do teatro brasileiro. A voz bela, limpa, pristina, uma beleza de voz. E me lembro muito de você, nos jantares que o papai costumava dar, e ele costumava principalmente convidar você para você recitar Verlaine. Ninguém poderia recitar Verlaine melhor que você. E essas são as lembranças assim mais agudas que eu guardo da minha amiga, porque você me deu tanta certeza daquilo que eu tinha vontade de fazer, que era teatro, que eu vinha fazendo já há muitos e muitos anos. E você, conversando comigo, pouco a pouco, foi me dizendo que eu era uma atriz moderna. Esse momento que eu coloco você nas alturas, com muitas flores lindas, com muitas guirlandas de flores, com muita alegria, clarins tocando. Continue assim no teatro, glorificando o teatro brasileiro e assim, de mãos dadas com os seus artistas, eu sou uma delas, vamos andando, caminhando, marchando para um teatro cada vez melhor. Obrigada, Natália. Um beijo grande para você. Esse aplauso de pé é para a Bibi. Natália, a Bibi mencionou aí que ninguém recitava Verlaine como você. Você ainda recita alguma coisa do Verlaine? Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, barré à la feuille morte. Natália, com o fim da Companhia Dramática Nacional, você foi fazer Os 5 Fugitivos do Juízo Final. Ai, Um texto do Dias Gomes e direção ele era o sexto. da Bibi Ferreira. É. Mas eu acho Aí que você trabalhou com outro grande nome do teatro brasileiro, Jaime Costa. Jaime Costa. Como foi essa experiência? Foi uma experiência incrível, porque ele era
era uma entidade, porque era um ator ainda da velha escola, é um ator que trabalhava com ponto. Eu não gostava da peça, quer dizer, eu achei assim, eu acho que das coisas do Dias Gomes, ele podia ter passado em branco, não ter feito essa. Eu digo sempre que ele era o sexto fugitivo. Mas, enfim, era o Dias Gomes, eu fiz outras coisas dele depois, mas foi uma experiência incrível. E depois fui reencontrar o Jaime Costa numa novela, na primeira novela que eu fiz na Globo, que foi Um Rosto de Mulher. Você falou do Jaime Costa nesse trabalho, 5 Fugitivos do Juízo Final. Nós temos um depoimento também sobre esse trabalho para você. Natália, antes de mais nada, muita saúde, meu Deus do céu, 90 anos, que beleza. Bom, minha trajetória com Natália, começou na Rádio Guanabara. Ela não se lembra disso. Ela já era uma estrela naquele tempo e eu estava começando ali, etc. E eu fazia papéis pequenos e ela já adotava o pseudônimo de Natália Bertin, que é o troca do sobrenome ali, Timberg. E depois nós nos encontramos diversas vezes. Eu trabalhei com ela, tive o prazer imenso de contracenar com ela nos 5 Fugitivos do Juízo Final, uma peça do Dias Gomes, foi muito sucesso. E depois nos encontramos diversas vezes. Eu a dirigi também, um espetáculo de teatro quando ela voltou da Europa. E enfim, as nossas trajetórias foram se cruzando aí pelo caminho. Ela fez o primeiro jornal da Globo, que eu também fazia, esse jornal. Ela dizia poesias, lia crônicas de Otto Lara Rezende, enfim. Temos uma trajetória imensa, grande, bonita, e eu sempre admirando demais a cultura, a inteligência de Natália. Natália, você é um presente para teus amigos, você é um presente para o público brasileiro. Um grande beijo, Natália. Olha, onde é que vocês foram catar isso tudo? Natália, aí então agora chegamos no momento, vamos dizer assim, um momento decisivo, né, na sua carreira. Teatro Brasileiro de Comédia, TBC. Qual a importância do TBC na cultura brasileira, nas artes cênicas brasileiras e na tua carreira? O TBC foi um momento da maior importância para o nosso teatro, porque, de repente, havia todo um movimento de teatro no mundo acontecendo e que, de repente, começou a chegar entre nós, o teatro de discussão de ideias, o teatro de uma construção teatral que vinha diretamente, eu acho que na Europa, através de Stanislavski. Isso começou a chegar aqui. E chegou aqui com o Zimba. E em São Paulo, esses italianos, entre o Matarazzo e o Zampari, quiseram fazer um grupo de teatro e chamaram diretores italianos que serviram de escola. Uma companheira de palco desses tempos do TBC gravou um depoimento que a gente quer mostrar para você. Vamos ver? Ah, Natália, que prazer poder falar um pouco sobre o que eu conheço de ti. A gente trabalhou juntas. Panorama Visto da Ponte foi a primeira peça que a gente fez juntas. Nós tínhamos uma cena longa, tu me convencendo que eu era já uma adolescente, que não podia andar de baby doll, de roupa de dormir, porque o Léo Vilar, que era o teu marido, estava meio apaixonado por essa menina. E a menina não tinha ideia, né? E essa cena sua, falando, me explicando, sem me dizer nada, mas tentando fazer com que eu entendesse que
Era difícil, uma jovenzinha, adolescente, e um homem de uns 40 anos, eu acho, que na época o personagem era isso. E era uma cena linda, eu me lembro que chorava, as lágrimas corriam, e eu tentando entender, e eu também chorava, era muito lindo. Eu fiz junto contigo Pagador de Promessas, fiz Um Gosto de Mel, que eu fazia a menininha, você era minha mãe. Você é uma atriz de uma força dramática maravilhosa e para quem trabalha com você é muito bom, porque tem essa resposta, a gente tem essa ligação. Um beijo e muitas saudades. E parabéns. É engraçado, O Gosto de Mel é um momento bastante interessante, porque o que marca a nossa vida são os grandes sucessos, mas o que mais nos ensina são os fracassos. E O Gosto de Mel foi uma peça que realmente não deu certo, mas teve um momento de teatro na minha vida que eu nunca mais vou esquecer. O diretor era Benedito Corsi, que era uma pessoa interessantíssima, talentosíssima. Quando nós descemos, o TBC tem aquelas escadas, né? Descemos do palco, o Corsi estava nos esperando embaixo. Ele disse: vocês fizeram tudo o que eu pedi, eu errei. Uma coisa tão linda, não pelo fato dele dizer, mas quer dizer, ele achou que tinha se equivocado na condução da ideia, mas é uma coisa tão linda de um diretor, de uma grandeza. Ele fez quando nós fizemos O Anjo de Pedra, no Rio de Janeiro foi Geraldo Queiroz, e ele se afastou, nem estreou. Egídio Écio, que era o assistente de direção, que fez a estreia. Um belíssimo trabalho do Geraldo, mas ele se desentendeu com o Zampari, não queria estrear, o outro queria. Bom, então, quando nós viemos para São Paulo, o Zampari pediu ao Corsi para remontar O Anjo de Pedra. E em 3 meses eu fiz a mesma peça com 2 direções diferentes. O Décio de Almeida Prado fez uma crítica. Eu vou interferir nisso aqui e falar para a turma, porque o Décio de Almeida Prado, nessa crítica ao Anjo de Pedra, diz que Natália rompeu a barreira das boas atrizes para as atrizes excepcionais. Ele foi uma coisa que, evidentemente, foi um marco muito importante para mim. Natália, depois desse longo, né, foi longo o período no TBC, você voltou para o Rio de Janeiro e participou de uma montagem que você declara que lhe proporcionou uma das maiores emoções que você já sentiu no palco. A Antígona. A Antígona de Anhui, que era uma peça que foi feita justamente durante a ocupação alemã. 64, e nós, no Teatro Jovem, fazendo Antígona, e em muitos momentos a plateia gritando não junto comigo. Era muito bonito, era muito instigante, tinha muito a ver com o que a gente quer fazer quando faz teatro. Esse trabalho me valeu momentos incríveis, mas era por isso, era porque era um momento de se fazer Antígona nesse país. Talvez seja de novo. Natália, a gente precisa fazer um rápido intervalo e, na sequência, na volta, vamos começar a falar um pouco de televisão? Pode ser? São... Persona em Foco volta já. Pronto, o Persona em Foco está de volta. Hoje nós temos aqui o Hermes Frederico
e o Ricardo Grasson conversando com Natália Timber. Natália, tem um teleteatro que você fez com direção do Flávio Rangel, O Profundo Mar Azul. Eu li que foram ensaios exaustivos. Você considera que esse teleteatro foi um marco na sua carreira? Foi a segunda peça, a segunda experiência minha em televisão, de um modo geral. A primeira também foi direção dele, foi A Mulher Desejada, também aqui em São Paulo, que foram na Tupi. E era uma forma de divulgar o teatro, de um contato com o público maior e que realmente, enquanto aconteceu como grande teatro, antes do período das novelas e dessas coisas todas, era bonito ver. Para nós era um trabalho insano. Mas eu acho que a gente pode detalhar um pouquinho assim a importância do grande teatro, também na nossa cultura, na sua carreira, aquele grupo, aquela equipe. A possibilidade de levar o teatro a um público maior era fascinante. Por outro lado, era um exercício incrível. E a gente fazia uma peça por semana. Como é que nós dávamos conta, eu não sei. Porque acontecia o seguinte, a gente estava em cartaz no TBC e ensaiando uma peça no TBC à tarde. Então, nós ensaiávamos televisão de madrugada, porque a gente ensaiava. Agora, absorver os textos com aquele tempo de preparação, nós líamos a respeito dos autores das peças. Não sei, nosso dia tinha 48 horas, eu não sei como, porque... Natália, Fernanda Montenegro, que você mencionou, que fazia também o Teatro Tupi, e havia, assim, uma certa concorrência entre você e ela. A gente tem um trecho aí do programa Damas da TV, do Canal Viva, produzido aqui pelo Hermes Frederico, onde ela fala sobre essa concorrência. Queria que você visse e depois comentasse. Eu destaco aqui uma atriz com quem eu trabalhei a vida inteira, durante muitos anos da minha vida, que foi Natália, e que é Natália Timber. Nós nos encontramos no Grande Teatro Tupi e durante 10 anos do teleteatro, praticamente 10 anos, nós dividimos todo um repertório extraordinário. E uma vez eu escrevi para ela uma carta exaltando a qualidade dela de mulher e de atriz, dizendo isso, que a gente se competia, claro, mas a gente não se competia em função de nós mesmas. A gente competia em função de um trabalho, que é muito diferente. Era muito bonito, porque a cada semana, cada um fazia ou uma protagonista, ou então fazia uma coadjuvante, ou então... Não havia, como a Fernanda diz muito bem, havia a vontade de fazer o trabalho. E, evidentemente, que fazendo esse trabalho a gente jogava tudo, mas não era uma... Eu não vejo, eu não gosto dessa palavra, porque essa palavra dá a impressão sempre de uma coisa menor, de querer suplantar o outro. Não era querer construir junto. Era vibrar com o resultado do outro e se alimentar dele para fazer o seu trabalho. É engraçado. Nós somos, hoje em dia, as sobreviventes de um grupo, desse núcleo. E isso nos deu, a mim, e toda vez que a gente fala sobre isso, que nós estamos juntas, a gente revive essa coisa que foi construída por nós, nas nossas vidas, nas nossas carreiras. E que foi assim, foi com esse trabalho, foi por acreditar, foi estar entregue
48 horas por dia, a essa coisa incrível que eu acho que era o ar que nós respirávamos. Não tínhamos ideia de fazer outra coisa, tínhamos ideia de construir. Porque o que nós vemos hoje é o resultado do que nós fizemos. Eu, durante um período, durante, por exemplo, a crise de 68, eu questionava constantemente, meu Deus, mas o que eu, como ser social, estou fazendo? Estou fazendo teatro. E foi Alberto D'Aversa, meu grande diretor, que me disse uma coisa que passou a nortear a minha vida, porque, Natália, para com isso. Quando você atua sobre a inteligência e a sensibilidade de um povo, você faz mais que qualquer panfleto. Isso acabou com o meu problema e passou a me dar consciência daquilo que eu procurei na minha vida. Porque se eu procurei a pintura primeiro, como meio de expressão, eu vi que não era, eu estava tolhida. Eu vi que meu instrumento era um outro muito mais complicado. Eu acho que de todos os instrumentos que existem, o nosso é o mais difícil, porque é o mais instável. Mas nós usamos esse instrumento, pelo menos grande parte de nós, que quando procura ter a consciência do que ele está fazendo aqui, eu acho que é isso, é a necessidade de comunicar, de tocar a sensibilidade e a inteligência do outro. Pelo menos é o que me norteia. Natália, você fez a irmã Maria Helena de Juncal, um dos maiores fenômenos da televisão brasileira, o Direito de Nascer, na TV Tupi de São Paulo. Nós temos aí um depoimento de uma das atrizes do Direito de Nascer, que hoje mora na França, e ela mandou uma mensagem para você pela internet. Vamos ver o que ela diz. Natália Timberg, é uma honra poder falar num programa em que você é homenageada. Amo você, sempre amei. Aliás, todos nós amamos você. Você é uma atriz espetacular, única, maravilhosa. Tive a honra de participar de uma novela em que você também trabalhava. O Direito de Nascer. Amor eterno, amor é o direito de viver. Amor eterno, amor, direito de nascer. E sou feliz de ter participado, junto com você, Natália Timberg, desta grande aventura que, para mim, foi um prêmio, foi maravilhoso. Viajamos o Brasil todo, recebemos muito amor, muito carinho. Isto é inesquecível. A grande coisa que aconteceu comigo, principalmente nesse trabalho, em que eu fui quase que canonizada no país, foi a força desse veículo, a consciência da força desse veículo e da responsabilidade de quem lida com ele. Na TV Excelsior, você fez novelas com conteúdo assim, muito bons, como, por exemplo, A Muralha. Na TV Excelsior, eles se propuseram a fazer uma temática brasileira. O brasileiro começou a se habituar a ouvir a língua dele, porque nós sabíamos tudo de guerra de secessão do oeste, né, americano. De repente se fala de escravatura, abolição da escravatura, proclamação da República. E, de repente, esse exercício também passou para ter seus frutos no cinema. Natália,
Nós separamos aqui os trechos de alguns dos trabalhos que você fez aqui na TV Cultura. Teleteatros marcantes, com grandes Imagina, diretores. tivemos Antunes aqui, Ademar Guerra dirigindo aqui. Vamos dar uma olhada? Onde estão os estrangeiros? Entraram para bem se desincumbirem da missão. E disseram que Orestes está morto? Além da informação, trouxeram provas. Mexa-se, homem! É a chave da porta! Pegue-a! Chega, pare com isso, por favor. Você precisa Pare pegá-la. com isso, pelo amor de Você Deus. precisa arrancá-la de mim. Use de violência. Chega. Precisa ser assim. Você precisa fingir. Você precisa se desculpar. Continue a sua farsa. Vamos, continue. Vamos. Meu tio deixou a fazenda para você e sua irmã. Eu cuido da fábrica. Na fazenda você manda. Isso é ficção, prima. Nosso único comprador é a sua fábrica. As empresas do vovô voltaram a ser uma só. É você quem manda. Você é humilde demais, irmão. Natália, nas nossas conversas, muitas, tem um assunto muito recorrente, que eu acho que é muito caro a você, que é o circo. O circo. Ah, o Circo do Povo. E o Circo do Povo. Fala um pouquinho sobre esse projeto. Eu voltei do meu período de formação e tal, eu tinha uma ideia de um teatro popular. O Silvan Paeso me disse, Natália, isso que você quer não é num teatro, porque o popular não entra no teatro, não faz parte da necessidade dele, da formação dele. Ele entra num circo. E eu já tinha ouvido falar, né, já estava com a ideia também disso por causa do circo que o Gassman tinha feito na Itália e não sei mais o quê. Eu achei aquela ideia incrível. E nós partimos para fazer o Circo do Povo. E conseguimos, enfim, levantar o Circo do Povo aqui em São Paulo, na Pompeia. Nós tínhamos um repertório absolutamente... Começamos com os filmes de um pedestre, do Martins Pena. Depois se fez uma peça de cordel. A primeira vez, a Lona na Pompeia, eu me lembro que eu estava encostada numa árvore aqui e o Silvan na outra, e os dois chorávamos, feito, sei lá, desmamados. Era uma coisa, uma emoção. Natália, várias pessoas estiveram com você nesse projeto do Circo do Povo. Nós fomos falar com uma delas. Hoje ela está morando em Recife. Teodora. Não. Não? Vamos ver quem é? Oi, Natália. É uma satisfação vê-la. É ao mesmo tempo você me vê. Nós que fomos vizinhas na Avenida Higienópolis. Ana Maria, que fez o círculo comigo. Amigas, eu a citei logo. Desde o tempo do Dr. Chateaubriand, que fundou a TV Tupi, né? E isso me traz muita lembrança e, ao mesmo tempo, muita saudade, porque faz tempo que eu não encontro você. Nós fomos as grandes lutadoras, incentivadoras de uma fase de querer melhorar a situação cultural do nosso país. E fizemos uma coisa, inventamos, melhor dizendo, o Circo do Povo. E a gente trabalhava desde manhã até de noite. E depois emendava com ensaio, porque quando nós inauguramos o Circo do Povo, estava apresentando uma peça, mas já estão ensaiando outra, porque já era entrar a seguinte, né? Mas foi uma coisa muito gostosa, uma experiência que valeu a pena. E eu estou com saudade de você, muita saudade.
Nós temos mais um depoimento agora, voltando a falar de teatro. Um diretor de teatro daqui de São Paulo, com quem você voltou a fazer teatro de grupo. Vamos ver, depois você pode comentar, se quiser. Oi, Natália, mais uma vez conversando contigo, depois dessa parceria que a gente fez ao longo de alguns trabalhos e que, quando a gente faz esse tipo de parceria e que dá certo, a gente fica sempre achando que é para sempre, né? Vai ser um prazer te rever em cena, o mesmo prazer que foi conviver com você e ensaiar, saber sobretudo da ideia que você diz, que a gente procura fazer um ótimo artesanato e de vez em quando a gente consegue fazer arte. Eu acho que isso é uma frase sua que ficou na minha cabeça e que é uma meta artística, né? A arte de vez em quando acontece, mas a gente tem o compromisso de fazer rigorosamente o nosso trabalho como um ofício. Você é uma grande artesã, né? Já dizia o Décio Almeida Prado na crítica do Anjo de Pedra, e que continua, né? Apesar de tantos anos de carreira, você continua com essa crença, né? E o que é sensacional é porque o seu artesanato é tão bom que invariavelmente vira arte. Esse é um que nunca desistiu. Nós temos mais um intervalo agora e na volta vamos falar dos seus trabalhos mais recentes no teatro e na televisão, tá bom? Persone Foco volta já. Pronto, estamos de volta para o último bloco do Persone em Foco de hoje. Temos aqui o Ricardo Grasson e o Hermes Frederico conversando com a Natália Timber. Natália, já que falamos de teatro de grupo, a gente teve um depoimento do Tolentino, que é uma pessoa incrível, e em 2014 você veio para São Paulo, e aonde nós começamos a nossa história. Fomos apresentados pelo Beckett e veio para fazer o tríptico com o Roberto Alvim, assistência e direção minha, com o Clube Noir. Como foi essa experiência para você? Mas que incrível, porque era um projeto ousadíssimo, porque esse texto é um texto complicado. Não é um Beckett, descoberta. Não é um Beckett teatro? Não, é um Beckett literário. Mas como eu adoro o trabalho de série literária, já era uma coisa que para mim era um prazer enorme. Conhecer o trabalho do Roberto, Juliano e seu, do pessoal do Grupo Noir, foi para mim de um momento enriquecedor em todos os sentidos, pela proposta, pela ousadia de trabalho, pela vontade de exercer o trabalho teatral dessa maneira. Eu acho que você já viu por alguns testemunhos que é o que está na base do que eu gosto em teatro. Então, realmente a ideia foi uma resposta a muita coisa que eu estava querendo, ansiando já há tempos. Natália, o seu diretor no tríptico, Samuel Beckett, Roberto Alvim, deixou uma mensagem muito carinhosa para você. Oi, Natália. Foi engraçado quando a gente se conheceu, porque eu era apaixonado por você desde que eu te vi pela primeira vez em cena. Eu tinha 15 anos, você fazia Cerimônia do Adeus. E naquela época eu já queria ser diretor de teatro e eu disse, um dia eu vou ter condições de convidar a Natália Timber para trabalhar comigo.
muitas décadas depois, finalmente esse momento chegou no tríptico Samuel Beckett. Do pedregal, ela desce ao campo, como de uma arquibancada de circo a outra. Diferença que o tempo apagará. Eu sempre digo que o nosso ponto de apoio existencial, estético, é muito semelhante. E você, assim como é o que eu acredito também, trabalha a partir do texto, a partir das palavras do autor, procurando dar ânima, habitar aquela linguagem e revivificá-la, atualizá-la, presentificá-la, instaurá-la plenamente. Este silêncio. E você sempre deixou bem claro que o que você trabalhava era para presentificar a visão que eu tinha acerca do Samuel Beckett. Mas o que você fez redimensionou completamente a minha visão acerca do Samuel Beckett e acerca do teatro e do que significa ser uma atriz. Então, gratidão eterna por ter redimensionado, catapultado a minha visão acerca da arte do teatro, como você fez no nosso Samuel Beckett. Eu digo sempre que as coisas são um caminho de duas vias. Todo isso que foi colocado pelo Roberto, talvez pelo que todo esse trabalho significou para a gente, eu acho que nenhum de vocês pode dimensionar o que foi para mim. Porque no momento em que as pessoas fogem de qualquer tipo de coisa que pareça mais difícil de ser absorvido e consumido, você fica numa sede de poder fazer alguma coisa nesse sentido. E eu já tinha passado por outras coisas de Beckett, mas Beckett era uma fome que eu tinha. E que não digo que tenha sido saciada, porque é insaciável. Você lidar com um escritor como Beckett é uma possibilidade que vai escarafunchar você, vai te fazer crescer em todos os sentidos. Natália. Porque você não resolve fácil. Você tem que buscar coisas que você nunca imaginou que fosse procurar. Porque nós temos 80 mil cordas entre de nós que nunca foram vibradas. E, de repente, quase que desistimos de procurá-las. Isso está errado. É uma coisa que o artista jamais pode fazer. Natália, esse ano, né, agora, 2016, o Rio de Janeiro ganhou um teatro Natalia Timber. Uma homenagem justa, uma reverência a essa grande atriz, Wolf Maia, te deu esse presente. As pessoas sempre me perguntam qual é a emoção, o que você sente. Eu não parei de sentir o susto. Quer dizer, se a gente for medir quilometragem, eu tenho quilometragem, muita. Mas você nunca avalia, porque você é um processo vivo. O artista é um processo vivo, ele seja músico, seja de teatro. Você, então, não avalia exatamente que nós estamos... Eu sou uma pessoa em obra, trabalhando, fazendo. E, de repente, alguém acha que essa obra tem esse tipo de peso. Eu não avalio assim, mas, de repente, me dá um senso de responsabilidade, de respeito, porque se está ali nomeando um teatro, está nomeando o que, para mim, é o sentido da minha vida. Mas é o sentido da minha vida para mim. E, de repente, essa minha vida tem que
ter um significado para outras pessoas. Isso me assusta. Eu, às vezes, vejo que talvez seja apenas o reconhecimento de uma coisa que nos é comum. A todos que vemos o teatro dessa maneira, essa paixão. Essa paixão em, ao multiplicarmos nossos trabalhos. Eu estou pensando nisso agora, por isso que sai difícil. As múltiplas facetas desse trabalho, que isso realmente tenha um sentido maior do que apenas estar num palco para realizar o momento de uma peça. Quando você começa a receber isso que eu venho recebendo agora, é que eu tenho que me convencer de que esse percurso possa realmente ter esse significado, para ele passar como significado para as pessoas. Que ao cruzarem, por exemplo, as portas do Natalia Timberg, sintam o resultado de uma paixão. Não no lado sentimental da coisa, no lado do sentimentalismo que nós temos na nossa composição, mas na realização do sentido do que seja fazer alguma coisa em cima de um palco. Passar o que se passa em cima de um palco. Natália, não poderia faltar aqui o depoimento do Wolf Maia, que inclusive é seu companheiro de palco na peça 33 Variações. A minha história com a Natália começa há 30 anos atrás. Era uma mulher que a gente fez pela primeira vez, se conheceu em Está Lá Fora o Inspetor, dirigido pelo Flávio Rangel, no Teatro Maria da Costa, aqui em São Paulo. A partir daí nós não nos largamos mais. Fizemos muitas peças, ela foi minha mãe também, em Longa Jornada da Noite Adentro, do Anil, Rio e São Paulo, e viajamos pelo Brasil. A partir daí nós nos tornamos grandes amigos e até sócios. Montamos uma empresa de produções artísticas e fizemos grandes montagens com a nossa empresa. Uma delas foi Meu Querido Mentiroso, que deu a ela o prêmio Molière. Além disso, fizemos várias outras montagens. Mas o mais incrível é que Natália transformou a minha vida. Ela me ensinou a ser um profissional, se eu sou um profissional hoje de valor. Ela me ensinou o segredo do teatro, a disciplina do teatro, a paixão pela arte. A Natália, que vocês conhecem, é a grande atriz, Natalia Timberg. Agora, a profissional, a que está atrás do pano, a que está no palco, a que convive com a nossa intimidade, é realmente inesquecível. Ela é um ensinamento para quem trabalha com ela. Agora estamos em 33 variações. Um elenco grande de 12 atores novos, além dos atores principais. E é incrível como eles são fascinados com a Natalia Timberg, como eles aprendem todo dia com essa atriz. Eu acho que esse é o legado que a Natália nos deixa. Além da grande profissional, da grande sensibilidade, é uma discípula, é um elemento do teatro. Ela é uma profissional única, apaixonante. Um beijo para você, minha querida. Se eu mereço, de alguma forma, nomear um teatro, o que se faz com esse homem? Aplaudir? Quer sair por aí, quer fazer, quer produzir? Você que está trabalhando agora com ele também. Incansável. Tem pé no chão, sabe? É um homem moderno, é um homem atual, é ousado. E, de repente, tem como sonho fazer um quinhentista o ano que vem comigo. Esse é o Wolf Maia. Wolf, para sempre. Natália, como você sabe, nós temos aqui na plateia muitos jovens que pretendem seguir na carreira artística
Eu gostaria que você, a partir da sua experiência de vida, a sua experiência nos palcos e nas telas, deixasse um breve recado para eles. O que você poderia dizer para quem pretende seguir a carreira artística? O que eu gostaria de deixar como recado da minha experiência é que não esqueçam nunca, primeiro, que o ator é um intérprete. Se ele é um intérprete, ele tem que se respeitar e, principalmente, também respeitar a fonte do seu trabalho. Então, respeitar a autoria, respeitar propostas, respeitar o seu ofício e se preparar para esse ofício de uma maneira real. Não, é o que me incomoda um pouco, essa coisa de querer chegar depressa, fazer tudo depressa e não se preparar para o que é realmente este ofício, que talvez seja o mais difícil dos que eu conheço. Porque o nível de conhecimento próprio e do seu mundo é o de qualquer artista, mas nós temos o instrumento mais complicado de todos. E nós, ao usarmos o nosso instrumento, nos dias de hoje, temos esquecido de uma coisa que ainda é a base, uma das bases, mas principalmente tem sido a principal, que é a palavra e a nossa língua. Se eu peço, eu não deixo um recado, eu peço, cuide da nossa língua. Num país como o nosso, em que a formação está sucateada e que não se tem acesso, eu não gosto de falar em educação, por isso que eu falo em formação, em que a escola é mal feita, em que o brasileiro é mal preparado para tudo, até para as carreiras que ele pretende escolher e seguir. Se você tem um veículo que chega tão longe, com tanta força, está errado quem lida mal com ele. Porque em termos, até se nós queremos falar em termos políticos e sociais, é muito mais importante o que se faz ali do que o que nós fazemos nos teatros em escala pequena.